Bem pessoal, então hoje a gente vai continuar o assunto de derivadas, tá? A gente vai fazer alguns exemplos, né? Como eu já falei na aula passada, a gente vai mostrar alguns exemplos de funções que são contínuas, mas não são deriváveis, algumas que são deriváveis, mas que não é de classe C1, tá? E assim vai, tá bom? E a gente vai demonstrar também a regra do L'Hopital na sua forma mais simples, que tem uma demonstração curtinha, tá? Então, vamos nessa! Bem pessoal, então seguindo, né, a nossa aula sobre derivada, né, nosso conteúdo de derivada. Bem, antes de começar, tá pessoal, algumas pessoas não olham a descrição do vídeo, mas sempre na descrição do vídeo eu coloco o link com as notas de aula, tá certo? Então tem todo o conteúdo que a gente vê nas aulas aqui de análise, tá lá o link com o PDF com essas notas de aula, tá bom? Se vocês acharem em algum momento algum erro de digitação, comenta lá também. Dá uma comentada aí no vídeo que eu vou gostar bastante, tá bom? Vamos lá. Então, antes de começar, eu só queria definir derivadas laterais, derivada pela direita e derivada pela esquerda. Bem, então, para definir derivada pela direita de um ponto A, eu preciso que o A seja um ponto de x e também seja um ponto de acumulação à direita de x, tá? Vocês lembram dessa definição lá da parte de limites, né? Eu defini, quando eu fui definir limites laterais, tá? Então, basicamente, o limite, a derivada pela direita de f em a direita de f no ponto A, é tomar o limite da derivada, só que com x tendendo a pela direita. Ou se você preferir nessa forma com f de a mais h menos f de a sobre h, é quando h tendendo para zero pela direita. Analogamente, eu defino o limite, a derivada à esquerda de f no ponto A. E aí eu só troco porque eu faço o limite quando x tende a pela esquerda, tá bom? Ok. E aí uma observação interessante é porque isso vai ajudar a gente no exemplo, tá? É que se A é um ponto de acumulação bilateral de x, então f é derivável em A se somente se existem e são iguais as derivadas laterais. Isso é porque é a propriedade de limite, né? O limite, se A é um ponto de acumulação bilateral, então o limite existe somente se os laterais existem e são iguais. Então, nesse caso, se há um ponto de acumulação bilateral, f é derivável em A se somente se as derivadas laterais existem e são iguais, tá? Que nesse caso são iguais à derivada de f de A também. Sim. Essas derivadas laterais também são iguais à derivada de f em A, ok? E aí os dois teoremas que a gente já provou são verdadeiros também para limites laterais. O teorema 4.2 garante que se f é derivável em A, então f é contínuo em A. Só que nesse caso, se f é derivável à direita de A, então f é contínuo à direita de A, ou à esquerda, né? Se f é derivável à esquerda de A, então f é contínuo à esquerda de A. Se é contínuo à direita e à esquerda, a gente ainda não definiu, mas nesse caso que a gente está com a ponto de acumulação à esquerda ou à direita, é o limite de f de x quando x entrar pela esquerda ser igual a f de A. Isso aqui é ser contínuo à esquerda. Se fosse um maisinho, né, se fosse pela direita, seria ser contínuo pela direita, tá bom? E o teorema 4.3 é aquele que tem o resto, né, que aparece uma equaçãozinha. Ela também vale para derivadas laterais, tá bom? Ok. E aí um exercício bastante simples, tá? Prova que toda função constante é derivável e que sua derivada é nula. Isso, quando você for escrever a definição de derivada de uma constante, ela já vai ficar zero, tá? Outra coisa, prove que a derivada de uma função afim, né, que é funções polinomiais de grau 1, é derivável e que sua derivada é A, tá? Independente de quem é o x, a derivada é constante igual a A, beleza? Também é simples. E aqui um exemplo, pessoal, que é para provar. Eu acho que eu vou pular o exemplo, eu vou pular essa demonstração. Tá na nota de aula, vocês dão uma lida lá, eu tirei do livro do Elon. Esse capítulo de derivada tá bastante... Eu estou realmente seguindo o livro do Elon, tá certo? Bem de perto mesmo, porque nos outros eu sempre procurava alguns resultados nos outros livros, né? Isso aqui é um monte de livro aqui.
Mas nesse capítulo, também por questão de tempo, eu estou seguindo mesmo o livro do Elon, tá? E aí, pessoal, o que ele está mostrando aqui, se você considerar uma função monomial x elevado a n com n natural, a derivada essa função é derivável e a derivada dela é n vezes x elevado a n menos 1. Na verdade, isso vale mesmo quando n não é natural, só que a demonstração é mais complicada, né? E aí ele está trazendo aqui a demonstração com n natural, então isso aqui é um monômio. Tá? E aí a demonstração é simplesinha, tá? Não tem nada demais. Nesse caso que é um monômio, tá? Não tem nada demais não. Beleza, pessoal? Eu vou passar aqui e vocês dão uma olhada na nota de aula, ok? Um outro exercício é provar, e aqui já é o exemplo mais bem conhecido do cálculo, que a função módulo de x, ela é contínua em toda a reta real, mas ela não é derivável no zero. Tá? Ela não é derivável no zero. E aí tem uma coisa, né, que vocês sabem do cálculo, mas que não custa lembrar, é que por que essa função não é contínua no zero? Tá? Eu fiz um eixo aqui meio ruim, né? A função módulo de x, né? Ela tem um formato mais ou menos desse jeito. O que acontece é que no zero, a geometria aqui do gráfico tem um bico, né? E quando isso acontece, a função não é derivável. Quando tem bicos, a função não é derivável nesse ponto. Por que não? É porque se você olhar para a reta tangente de um lado e do outro, tá? Você vai ver que sempre que tiver um bico, quando você tem a reta tangente por um lado e você pega a reta tangente assim pelo outro, você vai ver que são diferentes, né? Na verdade, assim, o que vai acontecer é que as derivadas laterais são distintas. Aqui, essa parte aqui, como aqui fica y igual a x, a derivada pela direita é 1, a derivada pela esquerda é menos 1, porque aqui é y igual a menos x, tá bom? E aí, mas assim, de maneira geral, vocês sabem do cálculo que quando a gente tem um bico assim, a função, mesmo sendo contínua, não é derivável, tá? Então aqui eu deixo como exemplo vocês provarem que ela não é derivável no zero, mas a ideia é justamente isso. Provar que a derivada pela direita é 1 e pela esquerda é menos 1. Basicamente essa já é a resposta, tá? Ok. E aí alguns exemplos mais interessantes. Esse daqui, por exemplo, eu vou considerar, a gente já tratou essa função na verdade, em mais de um momento. Desse jeito que está, a gente tratou na parte de continuidade logo no início, que eu falo de continuidade, tá bom? Qualquer coisa vocês dão uma olhada lá, se vocês tiverem dificuldade em entender por que essa função é contínua no zero. Mas basicamente quando você faz o limite, quando x tende para zero, isso aqui vai para zero porque o seno é limitada e essa daqui vai para zero, e seno de 1 sobre x é limitada. Então a função limitada vezes 1 que vai para zero, o produto vai para zero. Então o limite de f de x quando x tende para a é zero, e aqui eu estou definindo que f de 0 é zero. Então essa função é contínua no zero e também é contínua em toda a reta real, porque diferente do zero ela vale isso, e isso aqui é contínuo, tá? Eu falo dela lá no capítulo de continuidade, eu falo dela em mais nenhum momento, ok? Então essa função é contínua em toda a reta real, entretanto ela não é derivável no zero. Bem, aí pessoal, o que acontece é que eu vou usar regras de derivadas que eu não provei, mas eu acho que didaticamente é interessante, porque eu quero logo mostrar um exemplo de uma função que é contínua, mas não é derivável. Beleza? Mesmo que, porque todo mundo, vocês conhecem as regras de derivação do cálculo. Eu não provei, mas vocês conhecem. Então aqui é só um exemplo para deixar a coisa mais didática. Então eu vou usar assim, né? Sem muito peso na consciência. Na verdade não é nesse exemplo, é no próximo. Mas é a vida. Então olha, se eu pego, se eu faço, né, f de 0 mais h menos f de 0 sobre h com h diferente de 0, claro, isso dá exatamente seno de 1 sobre h. E quando eu faço o limite, quando h tende para 0 aqui, né, quando eu faço o limite, quando h tende para 0 aqui, tá? Então o que acontece é que esse limite quando h tende para 0, a gente já provou que ele não existe. Então essa função não é derivável no zero. Embora ela seja contínua no zero, ela não é derivável no zero. Então aqui está um exemplo já um pouco diferente do módulo, né, que a gente sempre fala dela. Essa função sim é que a gente vai usar as regras de derivação, mesmo sem ter provado.
mas que vocês já conhecem do cálculo. E aí essa função é um exemplo de uma função que é derivável em toda a reta real, né? É derivável em todo domínio nesse caso, mas ela não é de classe C1. Lembre, para ser de classe C1, a função derivada tem que ser contínua. Tá? Então essa daí ela é derivável, mas a função derivada dela, a g', não é contínua no zero. Tá? Bem, essa função ela é derivável no zero, porque quando eu faço o limite de g de 0 mais h menos g de 0 sobre h, quando h vai para zero, sim, que função é essa, né? Ela vale x ao quadrado vezes seno de x vezes seno de 1 sobre x se o x não for zero, e vale zero se o x for zero, beleza? Quando eu vou calcular a derivada, né, olha para cá, né? Então g de 0 mais h menos g de 0. Então aqui é g de h, na verdade, né? Então g de h vai ficar h ao quadrado sobre seno de vezes seno. Rapaz, eu estou me atrapalhando aí muito, mas é porque eu estou cansado, pessoal. Eu estou, às vezes, falando uma coisa, está escrito uma, eu falo outra, né? Então, aqui é g de h é h ao quadrado seno de 1 sobre h. Menos g de 0, que é 0. Então, aqui é só trocar por h, só que eu estou dividindo por h. Então, aqui tem um h ao quadrado, vai cortar com esse h e sobra um h só. Nesse caso, cai no caso anterior, né? Esse limite é zero, como eu já falei antes. Essa é limitada, essa vai para zero, esse limite é zero. Então, a derivada de g em zero vale zero. Ela é derivada no zero. Ela é derivável em toda a reta real pelas regras de derivação que eu não provei aqui ainda, né? Para x diferente de zero, isso aqui é derivável. Tá? A gente sabe calcular, usa a regra do produto, usa aqui a derivada do seno é o cosseno, e usa aqui a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre 1 sobre x ao quadrado, menos 1 vezes 1 sobre x ao quadrado, né? Bem, usa as regras de derivação do cálculo e a gente prova, sem tanto trabalho, que essa função é derivável para todo x diferente de zero também. Eu já provei que ela é derivável no zero. Então ela é derivável em toda a reta real. Só que ela não é de classe C1. Por que ela não é de classe C1? Bem, porque a derivada dela não é contínua no zero. Tá, e aí tá, né? Pelas regras de derivação, que a gente não provou, a derivada dessa função é 2x vezes seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x. Beleza? Não, tá faltando coisa, né? Derivada do primeiro vezes o segundo. Tá faltando coisa, claro. A derivada do primeiro... Ah, não, sim, cancela. Não, não tá faltando. Não tá faltando nada, porque cancela, porque vai aparecer... Que seja, né? Teria um x ao quadrado aqui e a derivada desse ficaria o menos que já está aqui, um x ao quadrado. Aí corta isso com esse. Releve meu cansaço, pessoal. Releve. Tá certo? Bem, e aí... Ok. E aí o que acontece preste atenção, a derivada dela vale isso aqui. A gente já viu que a derivada no zero é zero, tá? Mas aí quando a gente vai tentar calcular o limite da g quando x vai para zero, ele não existe. Por que não existe? Bem, isso aqui, esse limite do de cá existe, dessa parcela existe e é zero. Mas o limite do de cá não existe. Beleza? Então o limite de g' de x quando x tende para zero não existe, beleza? Porque se existisse esse limite, como esse de cá existe, passaria ele jogando para lá, o de cá existiria. Tá? Então esse não existe, implica que o limite de g' de x quando x tende para zero não existe. Logo, g' não é contínuo no zero. Então essa função, embora seja derivável em toda a reta real, ela não é de classe C1, beleza? E aí, só para terminar, pessoal, a regra de L'Hopital na sua forma mais simples, tá? Que quando... Cadê? Considere f e g duas funções deriváveis no ponto A e considere que f de A é igual a g de A, que é igual a zero, e que a derivada da g no A não é zero, beleza? Então, nesse caso, o limite
de f de x sobre g de x quando x tende para A é igual a f' de A sobre g' de A, beleza? Por que eu estou dizendo que está na sua forma mais simples? É porque a gente sabe que se... Porque aqui eu já estou considerando que a derivada de g' em A não é zero, então eu já apliquei, é quando eu só preciso usar L'Hopital uma vez, né, no cálculo, mas a gente sabe que às vezes a gente precisa repetir L'Hopital mais de uma vez, beleza? Mas aí essa daí é mais simplesinha, eu trouxe ela que nem o livro do Elon, tá? A demonstração é bem simples mesmo, pessoal, é bem direta. Tá, eu quero mostrar que esse limite é igual a f' de A sobre g' de A, beleza? O que é que eu faço? Bem, o que acontece é, eu divido, né, tanto o numerador quanto o denominador por x menos A, então vale a mesma coisa, né? Eu não mudei nada na expressão, né? Porque eu posso cancelar esse com esse, beleza? Então, dividir por x menos A. Aí, o que é que eu faço agora? Sim, claro. Eu estou cansado, pessoal. Mais uma vez, né? Lembra, f de A é igual a g de A, que é igual a zero. Beleza? F de A é igual a g de A, que é igual a zero. Então, claro, né? Eu posso subtrair aqui por f de A, porque f de A é zero, e eu posso subtrair aqui por g de A, porque g de A é zero, e aí não mudou nada a minha expressão, mais uma vez. E agora sim, né? Esse limite existe, porque olhando para o numerador aqui, isso aqui existe, porque o limite quando x tende para A disso é f' de A, e f é derivável em A, e o limite do denominador aqui também existe, que dá g' de A, que não é zero. Então eu posso usar a regra do quociente para os limites, e aí fica dessa forma. E aí, claro, o limite do numerador é f' de A, o limite do denominador é g' de A, tá certo, pessoal? Bem, então acaba a aula por aqui, tá, pessoal? Peço desculpa pelo meu cansaço, e que às vezes eu, né, paro e, gente, de onde é que veio isso aqui, né? Mas, bem, tá? Mas é só cansaço, tá, pessoal? Já já a gente, né, descansa e tá melhor, beleza? Então na próxima aula a gente vai falar sobre as operações das derivadas. Tá? A derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da subtração é a subtração da derivada. A derivada do produto não é o produto das derivadas, né? Vale a regra do produto, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vai ver a derivada do quociente também, e também a regra da cadeia, se der tempo. Talvez não dê tempo de fazer em 20 minutos, tá? Mas aí a gente prova a regra da cadeia no vídeo seguinte, tá bom? Então, nossas próximas aulas são as regras de derivação, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.